avançando com o estudo da língua portuguesa. Estamos navegando no curso do estudo das orações coordenadas. Vamos às orações coordenadas sindéticas. Vimos no vídeo anterior que as orações coordenadas assindéticas não têm conjunção coordenada. Portanto, assindéticas, sem o síndeto. Síndeto de presença da conjunção coordenativa. Vamos lá. As orações coordenadas sindéticas dividem-se de acordo com o sentido e com as conjunções que as ligam em aditivas, sentido. Exprimem, em relação à oração anterior, uma ideia de adição. Exprimem soma de pensamentos. Conjunções e, nem igual a não, como também, mas também, também, bem como, que, entre verbo repetido, mais ainda. Pedro entrou e foi dormir. O médico não veio nem me telefonou. Não só é vaidosa, mas também é inconveniente. A água escorre que escorre. Olha cá. A água escorre que escorre. Que entre verbo repetido. Pedro entrou e foi dormir. Temos aqui verbo entrar e o verbo dormir. Primeira oração. Não tem a conjunção coordenativa. Então, é oração coordenada assindética. Segunda oração. Tem o síndeto. Há a presença da conjunção coordenativa. E foi dormir. Pedro entrou e foi dormir. Esta oração é oração coordenada sindética aditiva. O médico não veio nem me telefonou. Verbos. Veio e telefonou. O médico não veio, não tem a presença de conjunção. Portanto, oração coordenada assindética. Nem me telefonou. Conjunção nem. Oração coordenada sindética aditiva. Não só é vaidoso, mas também inconveniente. Não só é vaidosa, mas também inconveniente. Duas orações, porque temos dois verbos e um deles está implícito. Não só é vaidosa, mas também é inconveniente. Dois verbos, duas orações. A oração que não tem a conjunção é a oração coordenada assindética, mas também é inconveniente o síndeto, como há a presença do síndeto, temos oração coordenada sindética aditiva. A água escorre que escorre. A água escorre que escorre. Primeira oração, a água escorre. Não tem conjunção, portanto, oração coordenada assindética. Segunda oração, que escorre. Água escorre e escorre. Que escorre, também escorre. Tem ideia de somatório de pensamentos. Segunda oração, oração coordenada sindética aditiva. E a primeira, sem o síndeto, oração coordenada assindética. Vamos agora para as orações coordenadas sindéticas adversativas. Sentido: expressam um pensamento que se opõe,
que contrastam com o termo anterior. Quebra a lógica da regularidade. Expressam pensamentos que se opõem, que contrastam com o anterior. Exprimem pensamentos opostos, adversos, portanto, adversativas. Conjunções: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, não obstante, no entanto. As orações: ouvi, todavia não compreendi. Vejam só a quebra da lógica de regularidade. Quebra da lógica da regularidade. Quando se ouve, se compreende. Mas aqui não. Ouvi, todavia não compreendi. Verbo ouvir e o verbo compreender. Não há presença da conjunção coordenada, portanto, oração coordenada assindética. Todavia, não compreendi. Ouvi, todavia, não compreendi. Há a presença do síndeto. Todavia, síndeto. Todavia, portanto, oração coordenada sindética adversativa. Relação de oposição. Tomei cuidado, não obstante, caí. Tomei cuidado, o normal era que não caísse. Aqui não. Tomei cuidado, não obstante, caí. Quebra da lógica da regularidade. Tomei, um verbo, caí, outro verbo. Dois verbos, duas orações. A oração que não possui a conjunção coordenada é a oração coordenada assindética. E a segunda, oração coordenada sindética adversativa. Fui ao banco, entretanto, não fiz o saque. Se vai ao banco, o normal é que se faça o saque, mas aqui não. Aqui há a quebra da regularidade, a quebra da lógica da regularidade, relação de adversidade. Fui ao banco, entretanto, não fiz o saque. A oração que não tem a presença da conjunção é coordenada assindética. E a segunda é oração coordenada sindética adversativa. Possui o síndeto. Corri, contudo, não alcancei o ônibus. Se correu, o normal era que se alcançasse o ônibus, mas aqui, nas orações coordenadas sindéticas adversativas, há a quebra da lógica da regularidade. Corri, contudo, não alcancei o ônibus. Um verbo, verbo correr, outro verbo, verbo alcançar. Duas orações. A oração coordenada que não possui a conjunção é coordenada assindética. A que possui o síndeto, a conjunção, contudo, no caso, é oração coordenada sindética adversativa. Aqui se estabelece quebra da lógica de regularidade. Corri, contudo, não alcancei o ônibus. Relação de oposição. Corri, contudo, não alcancei o ônibus. O jogo estava bom. Os torcedores, porém, vaiaram os jogadores. Relação de quebra da lógica de regularidade. Se o jogo estava bom, o normal era que os torcedores apoiassem os jogadores, mas aqui se trata de uma coordenação por adversidade. O jogo estava bom, os torcedores, porém, vaiaram os jogadores. Primeira oração, oração coordenada assindética, sem a conjunção.
Segunda oração, oração coordenada sindética.